Estendendo agora nosso conhecimento para o cálculo de entropia para um processo a temperatura constante, isotérmico, vamos utilizar essa mesma ideia para a determinação da entropia para uma transição de fase. Por que é relativamente similar? Porque na transição de fase nós temos que a temperatura de uma substância pura também não varia. Então, como é que funcionaria a determinação de entropia nesse caso? Vamos utilizar desse exemplo aqui. Encontre a variação de entropia para um processo de fusão de 5 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 1 atm. Determine também o valor de ΔS para o processo inverso. Vamos considerar o que primeiramente? Como eu disse, num processo de transição de fases, nós temos que considerar a temperatura constante e a pressão também constante. A temperatura não varia, de maneira que aquela equação anteriormente que nós utilizamos para um processo reversível isotérmico, ela continua sendo válida para ser utilizada neste exemplo. E para um processo a pressão constante, adicional a esse exercício, nós temos que considerar que o calor trocado reversivelmente durante esse processo, a pressão constante, é o calor ou a entalpia de transição de fase para esse processo. Então, nós podemos substituir o calor reversível para um processo de transição de fase diretamente na equação de determinação de variação de entropia, de maneira que nós escrevemos que a variação de entropia para uma transição de fase é igual ao calor trocado durante essa transição, o calor de transição, que é o calor, nesse caso de fusão, a temperatura de transição, para um processo reversível a T e P constante. A substituição de valores agora ela é bastante simples, fazendo a substituição do valor de entalpia de 79,7 calorias por grama. Na temperatura de transição, nós temos um valor de ΔS determinado de 6,1 Joule por Kelvin, positivo quando há a transição do sólido para líquido. Olha que interessante aqui, quando a água sai do seu estado sólido para o seu estado líquido, ela aumenta a entropia em 6,1 Joule por Kelvin. Por ser um processo reversível, a entropia do processo é igual ao processo inverso, no sinal contrário. Então, nós temos que a entropia do líquido para o sólido, o processo inverso é diminuição de entropia. Você diminui a entropia do seu sistema em 6,1 Joule por Kelvin. Adicionalmente a isso, nós podemos fazer essa extensão deste exemplo para qualquer outro tipo de transição de substâncias puras. Por um exemplo bastante simples, aqui nós temos que todos eles têm uma entalpia de um processo de transição, neste caso a entalpia de vaporização, a transição a uma determinada, a temperatura de transição a uma determinada pressão leva à entropia de transição. Você pode consultar essas tabelas nos livros de físico-química tradicionais e fazer vocês mesmos as comparações, os cálculos de determinação de entalpia com a temperatura de transição e, consequentemente, a entropia de transição. Vamos aplicar para um outro exemplo agora, só que nesse exemplo nós vamos considerar a variação de temperatura. Porém, não haverá mudança de fase ou transformação química. A matéria se mantém no seu estado físico, simplesmente variando a temperatura. Então vamos lá. Qual será a variação de entropia do meu sistema das vizinhanças para o aquecimento de forma reversível de 2 mols de água no estado líquido de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius a pressão constante? Esse é um exemplo interessante. É uma amostra de 2 mols de água equivale a aproximadamente 36 gramas de água, 36 mililitros de água, é bem pouquinho. Qual seria a variação de entropia?
durante o aquecimento? Vocês esperam que seja positivo ou vocês esperam que seja negativo? Vamos fazer a nossa análise começando de um processo a pressão constante. Neste caso, nós temos que considerar, para o cálculo da entropia, a quantidade de calor trocado durante este processo. Nós sabemos que para um processo a pressão constante, o calor trocado reversivelmente, ele equivale à entalpia durante esse processo. E a entalpia ela varia com a temperatura, de maneira que eu me relaciono a essa taxa de variação da entalpia com a temperatura com a capacidade calorífica. Essa expressão aqui nós podemos trabalhá-la de tal maneira que nós temos que a variação de entalpia se relaciona com a temperatura por uma constante. A constante nós chamamos de capacidade calorífica à pressão constante. Este calor aqui, nós fazemos a substituição direta na equação definida para a entropia, de maneira que nós temos que o ΔS ele é dado pela variação de entalpia pela temperatura que variou durante o processo. Aqui nós não podemos tirar a temperatura da integral porque nós temos um processo que há variação de temperatura. E nós precisamos saber qual é a função que descreve a variação de entalpia com a temperatura. Nós temos que, fazendo uma substituição direta, nós temos que a variação de entalpia ela é dada por Cp dt sobre T. Para um processo finito entre duas temperaturas conhecidas, é fácil fazer a solução dessa equação. Podemos considerar a capacidade calorífica seja constante durante o processo, de modo que nós podemos tirar da equação, cujo resultado é bastante simples e vocês, onde ΔS vai ser Cp, capacidade calorífica, a pressão constante, Ln do intervalo de temperatura onde houve a troca térmica. O que nos falta então para determinar os valores para esse exemplo é simplesmente buscar a capacidade calorífica da água, que é a capacidade calorífica de 4,18 Joule por grama por Kelvin. Fazendo a substituição direta nesta equação, nós temos que o ΔS é igual a 47 joules por Kelvin. Aqui eu chamo a atenção para vocês que nós temos a capacidade calorífica em Joule por grama por Kelvin e eu tenho dado do meu experimento, do meu exercício de 2 mols. Eu tenho que transformar mol em grama, então eu tenho o número de mols pela massa molar da água, substituição bastante simples, que me leva ao valor de 47 Joule por Kelvin. Continuando os nossos cálculos, baseado num processo reversível, nós sabemos que a entropia do universo ela se mantém, ela é zero, de modo que eu determino a variação de entropia do meu sistema é igual à entropia das minhas vizinhanças, de maneira que a entropia da vizinhança será menos 47 Joule por Kelvin. Significa que aquecer a água em 100 graus Celsius, 2 mols de água a 100 graus Celsius, eleva a entropia do meu sistema, da minha água, em 47 Joule por Kelvin, às custas de menos 47 joules das minhas vizinhanças. Para complementar essa sessão, nós falamos sobre a variação de entropia quando conjuntamente varia a temperatura. Nós utilizamos uma abordagem quando o processo se dá a pressão constante. Como seria o cálculo, então, se o processo ocorresse a volume constante? A maneira é similar. A diferença é que a volume constante nós não temos possibilidade de realizar trabalho por parte do meu sistema, pois não há variação de volume. Então, a variação da energia do meu sistema se dá exclusivamente pela variação da energia interna, quando há variação de temperatura, de forma que essa taxa de variação de energia com a temperatura
se dá pela capacidade calorífica a volume constante. O resultado disso é uma equação similar ao que nós deduzimos anteriormente, contudo, substituiremos a capacidade calorífica relacionado à característica do processo, que foi dado a volume constante.